amigos! Estamos de volta! Estamos trazendo uma nova série de estudos. Vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica. A Igreja Católica possui vários catecismos. Todavia, são considerados completos dois deles. O primeiro, o Catecismo Romano, foi preparado durante o Concílio de Trento e ficou pronto em 1565. A elaboração deste catecismo se fez necessário por conta da reforma protestante de Martinho Lutero. A Igreja queria confirmar as suas doutrinas. O segundo catecismo, também considerado completo, foi preparado durante o pontificado de João Paulo II e ficou pronto em 1992. Observe que já haviam se passado mais de 400 anos. Então, os temas da atualidade não faziam parte do primeiro texto do primeiro catecismo, fazendo necessário uma nova edição. E é exatamente a edição que eu tenho aqui em minhas mãos. Este catecismo tem 937 páginas. Tem também 3.000 citações bíblicas e 2.865 parágrafos. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu tive o privilégio de ler todo o catecismo. E agora, recentemente, adquiri este e li as suas 937 páginas. Foi enriquecedor a leitura, certamente muito proveitosa. Os demais catecismos da Igreja são considerados catecismos locais ou específicos. Por exemplo, por conta do Concílio Mundial de Jovens, se preparou um catecismo direcionado a eles, em uma linguagem jovem, que levou o nome de YOUCAT. E um outro catecismo, que eu achei bastante interessante, é o catecismo preparado pelo Vaticano, na forma de perguntas e respostas. Elaboraram 500 perguntas e suas respectivas respostas, e prepararam ali um catecismo, e ficou bastante interessante. Bem, para nossa melhor compreensão do catecismo, eu pensei em trazer a fala de alguém que estivesse inteirado do conteúdo do catecismo, alguém que tivesse um profundo conhecimento do catecismo e da doutrina católica. E ao pensar em alguns nomes, eu fiquei com o nome do professor Felipe Aquino. O professor Felipe Aquino é um fiel católico, é uma pessoa que ama estudar a Bíblia e ama profundamente estudar o catecismo romano. Ele tem um profundo conhecimento do catecismo romano. Ele conhece grandes partes dos 2.865 parágrafos deste catecismo. Ele é bastante conhecido no círculo católico porque ele é um radialista e também apresentador das emissoras de TV Canção Nova, das emissoras de rádio e TV Canção Nova. Ele também é bastante conhecido pelo Vaticano, por sua dedicação, por sua fidelidade a esta igreja. Ele recebeu no ano de 2012, do Papa Bento XVI, que lhe concedeu um título de Cavaleiro São Gregório Magno, certamente para ele um grande privilégio. Ele tem um pós-doutorado, ele é bastante preparado academicamente, mas também nas doutrinas, crenças, dogmas
de sua religião, da Igreja Católica, e como já mencionei, bastante preparado, um profundo conhecedor do catecismo da Igreja Católica. Bem, como ele tem este programa de televisão, eu preparei alguns recortes de algumas destas apresentações, aonde ele vai estar nos explicando a crença católica e também nos apresentando conteúdos deste catecismo para uma melhor compreensão. Em um de seus programas, onde ele interage ali com perguntas e respostas com os telespectadores, foi feito a ele uma pergunta. E a pergunta é o porquê que a igreja insiste em adotar o magistério e a tradição juntamente com a Bíblia para formular as suas crenças, quando os protestantes ficam somente com a Bíblia, ou seja, sola Escritura de Martinho Lutero. E ele então dá a resposta. Vamos ver esta primeira pergunta e a resposta que ele nos traz. A Andréa perguntou: por que a Igreja Católica insiste em ter a revelação, segundo ela, fora da palavra? Exemplo, aparições, purgatórios, santos, indulgência, e ela completa: por que a Igreja Católica não vive só pela palavra do próprio Deus? Porque a Igreja Católica não é a Igreja Protestante. Essa é a resposta. A Igreja Protestante, Lutero, que era católico, que seguia o Papa, o magistério, que seguia a Bíblia, que seguia a tradição da Igreja, rompeu com tudo isso e resolveu ficar só com a Bíblia. Sola Escritura. Muito bem, antes de trazermos o nosso contraponto, a resposta do professor Aquino, eu quero lembrar que na descrição do vídeo estarão todos os endereços eletrônicos para que você possa assistir na íntegra os vídeos ou os recortes dos vídeos aqui postados, ok? Conforme você pode observar, na resposta ele deixa claro que a diferença entre o católico e o protestante é que o protestante ele aderiu como única regra de fé à Bíblia Sagrada. Já o catolicismo optou pela tradição, o magistério e a Bíblia Sagrada. Observe este próximo vídeo, aonde ele deixa claro esses três pilares da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica tem essas três bases: a tradição, né, o magistério e a Sagrada Escritura. Observe que ele deixa claro que estas são as três bases da Igreja Católica: o magistério, a tradição e a Bíblia Sagrada. Agora, dê uma olhada neste próximo vídeo, aonde ele deixa também bastante claro que sem a tradição, sem o magistério, você fica em um vazio. Ou seja, não é o suficiente somente a Bíblia Sagrada como regra de fé. Para o catolicismo, tem que haver estas três bases. Agora, quando você tira o magistério que interpreta, aí você fica no ar, entende? Então, a igreja não se baseia só na Bíblia. Queridos, eu devo de confessar que é muito lindo ver a sinceridade do professor Aquino ao fazer a sua apologia. Todavia, é inadmissível aceitar o fato de que a igreja não adota a Bíblia como única regra de fé. Isto nós, como protestantes, não aceitamos. Nós não aceitamos outra ou outras fontes como meios para poder basearmos a nossa fé. A nossa fé está baseada única e exclusivamente na Bíblia. Eu gostaria de ressaltar também a sinceridade e o bom trabalho que faz o Ricardo.
O Ricardo é este jovem que contracena com ele aí no programa. A gente vê que é uma pessoa bastante sincera, não só no seu trabalho, mas na forma que faz o seu trabalho também. Observe este próximo vídeo, o professor Aquino faz como que um resumo de tudo que falamos até aqui. Vamos assistir. Então você sabe que a Igreja Católica, ela se apoia em 3 colunas. É a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nossos irmãos protestantes abandonaram a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, ficaram só com a Bíblia, sola Escritura, né? Desde lá de Lutero. Nós não, nós temos essas 3 colunas. Observe nesse próximo vídeo que ele declara que o magistério formado pelo Papa e os bispos do mundo inteiro, juntamente com a tradição, interpretam a Bíblia. Feito esta interpretação, eles preparam o catecismo e entregam para os seus fiéis. Ou seja, os fiéis não vão direto à fonte, às Sagradas Escrituras. Eles vão ao catecismo. Agora, se a igreja buscasse outras fontes para auxiliar no entendimento das Escrituras, bem, aí se entende, por exemplo, nós, os adventistas do 7º dia, nós temos um manual também. Este é o manual de nossa igreja. Este manual nos auxilia a tomar decisões, nos auxilia a conduzir o nosso trabalho. Todavia, este material e outros que nós temos não é a nossa regra de fé. Estes materiais de apoio são tirados da Bíblia Sagrada. E se tivermos alguma dúvida, para nós não prevalece esses materiais. O que prevalece é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa primeira e única fonte de regra para as nossas doutrinas, para a nossa fé. Já no catolicismo, o que prevalece é o magistério, a tradição, juntamente com a Bíblia Sagrada. E aí, como já disse e reitero, eles entregam para os fiéis a interpretação na forma do catecismo. Muito bem, observe o vídeo que é bastante esclarecedor. O magistério da igreja, que é formado pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro em comunhão com ele, interpretam a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição e nos ensinam através do catecismo da Igreja Católica. Muito bem. Está ficando claro que para o catolicismo, quando o magistério e a tradição interpretam as Escrituras e preparam o catecismo, ele passa a ser a revelação divina. Ou seja, o catecismo passa a ser a revelação divina. Para nós, os protestantes, como já disse, não. Somente a Bíblia é para nós a revelação divina. Temos outros materiais de apoio? Temos. Eu tenho aqui em minhas mãos um dos 8 volumes que compõem o Comentário Bíblico Adventista. Percebe-se que é um material bastante completo também. Nós usamos esses materiais e outros, como já dissemos, como material de apoio, mas não como revelação divina. Revelação divina para nós é tão somente a Bíblia Sagrada. Para o catolicismo, revelação divina é também o catecismo romano. Observe o próximo vídeo, que vai ficar bem claro isto que eu estou dizendo nas palavras do professor Aquino. Então, o catecismo, o que ele é? Ele é aquilo que a igreja nos ensina, que está na Bíblia, que está na tradição, que o magistério da igreja confirma como a revelação de Deus. Observaram? Ele foi bastante claro, não?
Agora observe este outro vídeo. Então, além do que, né, está na Bíblia, na tradição, mas aquilo que os padres da igreja, que são os padres da igreja, aqueles grandes gigantes da igreja, né, lá dos primeiros séculos, né, como São Clemente de Roma, enfim, como São Santo Agostinho, Santo Jerônimo, São Leão Magno, aqueles grandes homens da igreja nos ensinaram, os santos e as santas, o Papa diz, né? Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo ensinou à igreja. Então, aquilo que durante os 2000 anos o Espírito Santo ensinou à igreja e que está na tradição da igreja, né? Agora ele vai nos mostrar pontos da fé católica que foram tiradas da tradição. Estas doutrinas, estas crenças, não constam na Bíblia Sagrada. Observem. Então, meus irmãos, a Igreja Católica tem essa convicção. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo está na Bíblia. Isso a Igreja fala com tranquilidade. Muita coisa ficou na chamada tradição que veio dos apóstolos, né? Como eu disse a você, o credo, a certeza de que os sacramentos são 7 e tantas outras coisas que nós católicos vivemos, ok? Agora, observe a declaração do Papa em sua Constituição Apostólica, quando ele se refere ao catecismo. Observe. O Papa continua falando aqui uma coisa muito importante, que ele chama de o valor doutrinal do catecismo. É um subtítulo da Constituição Apostólica dele, Fidei et Deporte. Ele diz assim, o catecismo da Igreja Católica que aprovei no dia 25 de junho de 1992, né, e cuja publicação eu ordeno em virtude da minha autoridade apostólica, é uma exposição, quero que você preste atenção nisso agora, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Então, o catecismo é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Ok? Ele fala testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Então está bem claro. Quem quiser saber o que a Igreja ensina, o que a Igreja... a fé da Igreja é o catecismo. O catecismo é para nós a verdade absoluta em termos de doutrina. Ok? O Papa está dizendo aqui, né? É uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas pela Bíblia, a tradição e o magistério. Aí ele continua. Vejo-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão da Igreja e como uma norma segura para o ensino da fé. Ou seja, se você quiser ensinar com segurança, porque nós não podemos ensinar o que nós queremos, meus irmãos. Nós temos que ensinar o que a Igreja ensina, o que a Igreja manda. Então, se você quiser ensinar sem erro, usar o catecismo. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência, dicionário da fé, texto de referência. Isso é muito importante. Seguro e autêntico. Seguro quer dizer não tem erro. Autêntico quer dizer é da Igreja. Muito bem. Feitas estas considerações, observa-se que quando você tira o foco central da Bíblia como a nossa única regra de fé, nós começamos a dizer coisas que não condiz com o plano de Deus para nós. Nós começamos a dizer heresias. Nesta última fala, eu observei 3 afirmações que são bastante sérias. Observe. A fé da Igreja é o catecismo. A fé da Igreja não deveria ser o catecismo, deveria ser a Bíblia. Segundo ponto. Se você quiser ensinar sem erros, você vai usar o catecismo. Ou seja, se eu quero ensinar sem erros, eu preciso usar a Bíblia. E não outra fonte. E observe a terceira declaração. O catecismo é seguro, não tem erro. Amigos, esta inerrância do catecismo, da igreja, do papado, são heresias que se criaram por não crer
somente nas Escrituras. Nós vamos ver, a partir de agora, algumas outras heresias por desfocarem, descentralizarem a Bíblia da fé cristã. Observem. A pessoa pergunta assim para você, o que é isso? Purgatório, está aqui, parágrafo 1030. O que a igreja fala sobre, por exemplo, homossexualidade? Você pega lá, parágrafo 2357, está aqui. Ninguém pode te questionar. Nem padre, nem bispo, nem cardeal. Por quê? Porque isso foi aprovado pelo Papa e por todos os bispos do mundo. Então, é aquilo que Santo Agostinho dizia, Roma locuta, causa finita. Roma falou, morreu o assunto. Não se questiona. Bem, antes de trazermos o nosso contraponto do que acabamos de ouvir, eu gostaria de reiterar aquilo que dissemos no início. Nós entendemos a sinceridade do professor Felipe Aquino. É o que ele crê, é o que ele entende. Todavia, o que ele crê e o que ele professa, o que ele diz, não vai validar as suas palavras. Não vai validar o catecismo. Nós acabamos de ouvir declarações do Papa. É o que ele crê? Bem, pode ser, mas também não vai validar o catecismo. Não vai santificar este manual, o que aqui está escrito, ok? Então, vamos para duas observações mais. Observe o que ele disse. Por que você deve crer? E ele responde, porque o Papa disse. Olha, queridos, nós não estamos pautados no que diz um líder religioso. Nós estamos pautados na Bíblia Sagrada. E uma segunda afirmação, ele diz, Roma falou, morreu o assunto. Nós também não entendemos assim, obviamente. A igreja falou, nós vamos comparar com a Bíblia Sagrada. E a prioridade é da Bíblia Sagrada. Se o que a igreja falou condiz com a Bíblia, nós confirmamos. Senão, nós ficamos com a Bíblia Sagrada. Observe este outro vídeo. Aqui está o dicionário da verdade do Espírito Santo. Quem quiser seguir a verdade do Espírito Santo está aqui. O professor Felipe Aquino, em seu entendimento, aponta para o catecismo e faz uma afirmação. Quem quiser conhecer a verdade do Espírito Santo está aqui, se referindo ao catecismo. Nós entendemos como uma heresia esta afirmação, porque a Bíblia Sagrada, em São João 17:17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade do Espírito Santo é a Bíblia e não o catecismo. E São João 8:32 está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para nós, a verdade do Espírito Santo é a Bíblia. E uma afirmação de que a verdade do Espírito Santo está contida no catecismo romano, entendemos ser uma heresia. Eu abro um parênteses para dizer que, por conta do tempo, nós não podemos estar lendo todos os textos bíblicos do que nós estamos, de nosso contraponto aqui da fala do professor Felipe Aquino. Mas você vai poder ter esses textos aí na descrição e você mesmo poderá conferir na sua Bíblia, texto por texto, porque eles estarão todos aí para que você possa conferir, ok? Vamos para o próximo vídeo. Se alguém quiser dizer que você está errando, então vai ter que dizer que o Papa errou, que todos os bispos erraram. Mas isso é impossível. Acabamos de ver outra heresia, a infalibilidade papal. Não faço menção desta palavra no sentido de agredir a pessoa do professor Felipe Aquino. Não é esta a nossa intenção.
Mas, quando fazemos menção de mais uma heresia, é no sentido de defender a verdade. Agora, observe a que ponto pode chegar uma igreja ou uma pessoa quando não se confia somente na Bíblia. Quando agrega outro material para poder somar na interpretação da Bíblia, como eles fazem. Agregam o magistério e a tradição. E aí chegam a estas conclusões heréticas de dizer que o Papa é infalível, que o Papa não erra. Vamos seguir avante. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 890, mais ou menos, o Catecismo da Igreja Católica fala que a infalibilidade da Igreja se manifesta de duas maneiras. Primeiro, o Papa, quando ele proclama um dogma de fé. É dogma de fé que ele não erra. Segundo, quando a Igreja reúne em forma de concílio. Eu quero ler para você aqui, estou com o Catecismo aqui na mão. Tá? Por exemplo, aqui, olha, o parágrafo 890 do Catecismo diz assim: Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Ok? Parágrafo 890. E no parágrafo 891, quando fala da infalibilidade, fala que goza da infalibilidade o Papa, e diz também aqui o seguinte, olha aqui. Sobretudo, a infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o Papa, sobretudo em um concílio ecumênico. O Catecismo está dizendo aqui, meus irmãos, que a infalibilidade acontece quando o Papa sozinho proclama um dogma e também quando o concílio exerce o seu poder junto com o Espírito Santo. Ele reafirmou a infalibilidade papal e agregou a infalibilidade da Igreja. Quando o Papa apresenta um dogma, é infalível. Quando a Igreja reunida em concílio, é também infalível. Entendemos novamente que temos aqui mais heresias. Perguntando o seguinte, na questão dos 10 mandamentos, como argumentar, né, com o evangélico de outras seitas sobre a guarda do sábado, se este é um mandamento da lei de Deus? Está aqui perguntando. Então, a igreja entendeu, olha aí outra coisa que vem dos apóstolos, por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Porque os apóstolos guardavam o domingo. Olha a tradição apostólica aí. Você pega os Atos dos Apóstolos, você vai lá ler os Atos dos Apóstolos, quando é que eles celebravam a missa? No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Eu quero usar o próprio catecismo da igreja para contra-argumentar a colocação feita pelo professor Felipe. Observe o que está escrito na página 536, no parágrafo 2041. Está escrito que os preceitos gerais da igreja são 5. Observe o primeiro deles. O primeiro preceito, ouvir missa inteira e abster-se de trabalho serviço no domingo e festas de guarda. Exige-se aos fiéis que santifiquem o dia. Então, a exigência para santificar o dia de domingo é uma exigência da Igreja Católica. Esta exigência não figura na Bíblia Sagrada. O que figura na Bíblia Sagrada é a guarda do sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. Aqui mesmo, no Catecismo, na próxima página, nós temos a comparação de Êxodo 20, do verso 2 ao 17, aonde encontramos os 10 mandamentos, com a fórmula catequética da Igreja Católica. Então, em Êxodo capítulo 20, o 4º mandamento está escrito:
lembra-te de santificar o dia do sábado. Está aqui no catecismo. Mas a fórmula catequética é guardar domingos e festas. Inclusive, na fórmula catequética é o 3º mandamento. Na Bíblia é o 4º mandamento. Por quê? Porque eles tiraram o 2º mandamento, que diz que não devemos adorar imagem, não se prostrar diante de imagem, coisa que eles fazem. Então, amigos, observe que a Bíblia pede, Deus requer dos seus fiéis a guarda do sábado, mas a igreja requer de seus fiéis a guarda do domingo. Este é o tema do grande conflito entre o bem e o mal. Observe também que no 1º século, os cristãos sempre guardaram o sábado. Jesus, inclusive, orou para que na destruição de Jerusalém, no ano 70, não acontecesse no dia de sábado, para que os cristãos tivessem mais liberdade de se protegerem. Se você olhar atentamente a atitude dos discípulos no Novo Testamento, inclusive no livro de Atos, como foi citado por ele, os discípulos seguiram guardando o sábado. E não há nenhuma menção na Bíblia de que os apóstolos, os discípulos de Cristo, guardaram o domingo. Inclusive, embora o apóstolo Paulo não é contado entre os 12, mas quando ali em Atos capítulo 25, ele é questionado, interrogado pelos judeus e também por Festo, ele deixou bem claro que não havia cometido nenhum pecado contra a lei dos judeus. Ora, se Paulo fosse um guardador do domingo, ou se ele observasse o dia de domingo como dia de guarda, Paulo não poderia dizer, em hipótese alguma, que ele havia respeitado a lei dos judeus, porque os judeus guardavam o sábado. E olha, observem que quando Paulo se pronunciou desta forma, como um verdadeiro observador das leis judaicas, ele já havia se passado mais de 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, mais de 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Paulo ainda continuava guardando o sábado. E guardou por toda a sua vida até a sua morte, como os demais discípulos de Cristo e como todo cristão fiel à palavra de Deus. Então aqui nós vemos mais uma heresia da igreja, colocando o domingo em lugar do sábado. Bem, como eu não tenho tempo para continuar falando sobre este assunto, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que você possa assistir uma série aonde nós tratamos esta questão, a transição do sábado para o domingo. Ali nós trabalhamos os textos bíblicos, trabalhamos também a história, quando se deu esta mudança, e você vai poder se inteirar do assunto através desta explanação, deste estudo que nós fizemos com relação à transição do sábado para o domingo, ok? Vamos para o próximo vídeo. Então, meus irmãos, se você ficar preso na verdade, você vai se salvar. Tá aí por que João Paulo II, iluminado pelo Espírito Santo, que hoje está lá no céu rezando pela igreja. Novamente ele afirma, se você quiser ficar preso na verdade, e aponta para o catecismo como sendo a verdade. E nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade. E uma outra colocação herética é de que o Papa João Paulo II está no céu orando pela igreja. Nós não entendemos assim, obviamente. O Papa João Paulo II está na sepultura.
como qualquer outro ser humano. Mas na teologia católica, no entendimento católico, o Papa João Paulo II, após a sua morte, foi direto ao céu. Isto é uma heresia. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Não está na Bíblia. De onde é que vem? É dogma de fé da tradição dos apóstolos. Ele foi bastante claro que a Assunção de Maria ao céu não está na Bíblia. É um dogma de fé. E para nós, uma doutrina que não está contida ou embasada na Bíblia é heresia. Bem, queridos, creio que até aqui ficou bastante claro a diferença entre a forma de crer do protestante e a forma de crer do católico. A Igreja Protestante adotou a Bíblia como única regra de fé. A Igreja Católica adotou o magistério, a tradição e a Bíblia. Bem, nós vamos agora para o terceiro e último bloco e está bastante interessante. Observe. Bem, queridos, estamos indo para a parte final do nosso estudo. No primeiro bloco, nós estudamos que a Igreja Católica tem um entendimento diferenciado dos protestantes. Os protestantes têm como regra de fé somente a Bíblia, sola Escritura, como dizia Martinho Lutero. Já no catolicismo, eles adotam o magistério e também a tradição juntamente com a Bíblia Sagrada. Creio que isto ficou bastante claro em nosso primeiro bloco. No segundo bloco, nós observamos que, ao agregar outras fontes como regra de fé, além da Bíblia, começam a surgir as heresias. Por isso que temos que ficar somente com a Bíblia, para estarmos isentos das heresias. Neste terceiro bloco, nós vamos estudar que a Bíblia Sagrada não é um legado da Igreja Católica. A Bíblia Sagrada é um presente de Deus para todos os seus filhos. Todos têm acesso, todos podem estudar e tirar as suas conclusões. Não dependemos exclusivamente de uma igreja, como que se ela tivesse a posse da palavra de Deus, ok? Para nos auxiliar neste terceiro e último bloco, nós escolhemos uma pessoa bastante especial para poder nos orientar no tocante ao fechamento do cânon bíblico e um pouquinho da história da Bíblia Sagrada. Esta pessoa é o pastor Emilson Reis. Ele também possui um doutorado, é um professor de teologia, é um pastor protestante e leciona no NASP, Universidade Adventista de São Paulo, ou seja, é um pastor adventista. Nós vamos ouvir, ou melhor, assistir alguns recortes de algumas palestras, alguns sermões que ele tem dado e vai nos auxiliar, nos ajudar na compreensão do cânon bíblico, da Bíblia Sagrada, a sua formação, ok? Vamos dar sequência nesse terceiro e último bloco. Por quê? Porque quem é que fez a Bíblia? Quem é que montou a Bíblia? Quem é que disse que esses 72 livros aqui são inspirados pelo Espírito Santo? Quem? A igreja. De forma alguma devemos admitir de que foi a Igreja Católica a responsável por reunir os 66 livros em um só livro, formando a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque quando o cânon sagrado estava pronto e aceito pelos cristãos ao redor do mundo, a Igreja Católica nem sequer existia. E eu estou fazendo menção da Igreja Católica
representada em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao 10, sobre o símbolo da besta que surgiu do mar. Esta igreja ainda não existia. Uma outra razão é que, quando Cristo exerceu o seu ministério aqui nesta terra, ele usou a Bíblia dos judeus, que compõe mais de 50% da Bíblia Sagrada. E a Bíblia dos judeus, o Velho Testamento, os 39 livros que compõem o Velho Testamento, já estavam prontos e aceitos pelos judeus, por Cristo, pelos discípulos e pelos cristãos do primeiro século. Não só aceito, mas usados por eles. Observe o que diz o livro de Romanos, capítulo 13, os versos 1 e 2. No verso 1, Paulo faz uma pergunta, e no verso 2, ele responde. Observe. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Paulo pergunta. E ele responde: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, os oráculos de Deus, a Bíblia Sagrada, pelo menos o Velho Testamento, foram confiados aos judeus e não à Igreja Católica. Reitero, até porque ela nem sequer existia. Queridos, esta afirmação que acabamos de ouvir, que a Igreja Católica foi a responsável por reunir os livros em um só livro, sendo este livro a Bíblia Sagrada, é inadmissível. E nós vamos observar, no decorrer de nossa fala, que tampouco o Novo Testamento foi de responsabilidade da Igreja Católica reunir os 27 livros juntamente com os 39 do Velho Testamento. Então, nem o Velho Testamento, nem o Novo Testamento foi de responsabilidade da Igreja Católica. O Velho Testamento foi de responsabilidade dos judeus, sobre a direção divina, e o Novo Testamento dos cristãos espalhado por todo o mundo, e não de uma igreja organizada ou somente de um clero por conta de seus votos em concílios. Observe o vídeo seguinte, preparado pelo pastor e professor Emilson dos Reis. Este pequeno recorte é bastante esclarecedor. Vamos assistir. Quando o cristianismo surgiu, os cristãos aceitaram a mesma Bíblia que os judeus haviam aceitado. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus viveu aqui na terra, e quando os apóstolos começaram o seu ministério de pregação e de ensino, não havia Novo Testamento. A única Bíblia que Jesus possuía, que os apóstolos possuíam no início, era apenas o Antigo Testamento. Bem, está ficando claro o fato de que a Bíblia Sagrada já existia, tal como nós temos hoje, e a Igreja Católica ainda não existia. Agora, no vídeo seguinte, o professor vai afirmar que a Igreja montou 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente números de livros até compor todo o cânon sagrado. Isto é impossível, porque a igreja cristã nem sequer havia sido instituída, porque foi a partir de Cristo, e mais de 50% da Bíblia, ou seja, o Velho Testamento, e os seus 39 livros já estavam prontos e aceitos pelos judeus, como já mencionamos, depois por Cristo, pelos discípulos e pelos cristãos. Observe o vídeo seguinte, como ele é enfático em afirmar que foi de inteira responsabilidade da Igreja Católica. Observe. Por que a igreja não se apoia só na Bíblia? Porque a Bíblia foi feita por alguém. Como dizia o padre Paulo um dia aqui, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Não, a Bíblia foi sendo montada.
Um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, até que chegou em 73. Quem é que montou? E qual foi a autoridade que disse isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo? Isso aqui não é apócrifo. Quem é essa autoridade? O magistério da igreja, a tradição da igreja. É por isso que a Bíblia não fica de pé sem o magistério e sem a tradição. A declaração de que a Bíblia não pode ficar de pé sem o magistério e a tradição é devido à crença católica de que a igreja está acima da palavra de Deus, podendo rejeitar mandamentos da santa palavra de Deus ou criar novas leis, novos mandamentos que não contêm na palavra de Deus, mas que são aceitos como sagrados, como santos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Uma teologia mal compreendida gera heresias. Gostaria de dizer também que a Bíblia católica difere da Bíblia protestante em números de livros. A Bíblia protestante contém 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Velho Testamento, somando 66 livros. A estes 66 livros, a Igreja Católica agregou 7 livros mais, chamados apócrifos pelos protestantes, em um total de 73 livros. Então, a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Protestante 66 livros. No próximo vídeo, nós vamos observar que o pastor Emilson dos Reis vai deixar claro que, a pedido de Constantino, o imperador romano Constantino, foi que as primeiras Bíblias foram preparadas assim como nós temos hoje. Ou seja, todos os 66 livros reunidos em um só livro, a Bíblia Sagrada. Então, foi a pedido de Constantino e não da Igreja Católica. Observe o vídeo. No ano 330, Constantino encarregou Eusébio, um grande líder cristão, de preparar 50 Bíblias para igrejas de Constantinopla que ele pretendia construir. E aí eles iam preparar Bíblia do melhor pergaminho que fosse possível. E essas 50 Bíblias, tudo indica, foram os primeiros volumes que continham toda a Bíblia Sagrada num volume só. Antes eles estavam separados, os livros separados. E pela primeira vez agora, nessas 50 Bíblias, apareciam todos os livros dentro de um único volume. E cada volume foi para uma igreja depois, segundo a sua destinação. Com relação ao Novo Testamento, alguns concílios tomaram votos validando o cânon bíblico. Mas estes votos, estes concílios, estas decisões não foram tomadas assim arbitrariamente. O que eles fizeram foi validar a crença que havia entre os cristãos com relação ao cânon sagrado. Então, entendemos que o cânon sagrado se fez como nós temos hoje, através do Espírito Santo, atuando em meio aos cristãos, e não através de votos de concílios. A Bíblia também testifica a respeito de Jesus. E agora nós temos João 5, verso 39. Você lembra o que diz lá? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Bem, a esta altura, se você conhece a Igreja Adventista, você deve estar se perguntando: se vocês adotaram a Bíblia como a única regra de fé, por que então vocês adotaram também os escritos
de Ellen White. Eu quero destacar 3 pontos. O primeiro deles, nós não consideramos Ellen White como uma santa. Ela foi uma pessoa como qualquer um de nós. Segundo ponto, nós não necessitamos dos escritos de Ellen White para defender as doutrinas que cremos. As doutrinas que cremos, elas são defendidas única e exclusivamente pela Bíblia Sagrada. E um terceiro ponto é que os escritos de Ellen White não estão acima da palavra de Deus. Assim como Deus conduziu os profetas no passado para poder auxiliar o povo de Deus aos bons caminhos, Deus nos últimos dias usou Ellen White através do dom profético, e os seus escritos colabora com a igreja para que andemos nos bons caminhos de Deus. Observe o próximo vídeo, que ele vai nos ajudar na compreensão deste tema. Quando eu terminei o ensino médio, eu vim para São Paulo para estudar teologia no então Instituto Adventista de Ensino, hoje o NASP Campus 1. E uma das matérias que muito me impactou ali foi orientação profética, uma disciplina lecionada por um pastor missionário chamado Jim Davis. E ele, todas as semanas, dava as 2 aulas a respeito do dom de profecia manifestado à Igreja Adventista por meio de Ellen White. Muitos anos depois, eu voltei ao seminário agora como professor. Já lecionei muitas matérias, mas a primeira delas que me foi dada foi a mesma matéria, orientação profética. E mais adiante do seminário, uma outra disciplina que eu lecionei foi sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, desde Isaías até Malaquias. Por muitos anos lecionei essas matérias. E porque me tornei professor delas, eu tive que estudar profundamente o dom de profecia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e depois com Ellen White, Igreja Remanescente. E eu posso dizer com toda segurança que o dom de profecia dado a Ellen White foi exatamente igual ao dom que Deus deu para os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Daniel, Elias e tantos outros, e para profetas que havia também no Novo Testamento. Inclusive, alguns discípulos de Cristo também tinham o dom de profecia, além do dom do apostolado. É a mesma coisa, apenas muda a autoridade e a função. A inspiração é mais ou menos como gravidez. Nenhuma mulher pode dizer, estou meio grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Assim funciona a inspiração. A pessoa é inspirada por Deus ou ela não é inspirada por Deus. Então a inspiração de Ellen White, dos profetas da Bíblia, é a mesma, mas a função, a autoridade não são as mesmas. A autoridade da Bíblia é uma, ela é a base de fé e doutrina e crença e prática da nossa igreja, e Ellen White está abaixo disso aí. Ela mesmo escreveu sobre os seus escritos dizendo que eles não devem ser usados no lugar da Bíblia, para substituir a Bíblia, nem devem ser postos na dianteira. Eles são, em lugar disso, uma luz menor que conduz as pessoas à luz maior, que é justamente a palavra de Deus. Então esse é o modo correto de estudar Ellen White, não é? Tudo que ela escreveu para nós foi dado por Deus, sob inspiração, mas não para substituir a palavra. Quando lemos o que ela escreveu, nós aprendemos mais e entendemos melhor a palavra de Deus, que é uma bênção na nossa vida. Aqueles indivíduos que pensam assim, não, eu vou ser adventista do 7º dia, mas eu não quero saber de Ellen White. Na verdade, eles são ignorantes nas 2 coisas. Eles não sabem o que é Igreja Adventista do 7º dia
e nem sabem o que é dom de profecia. Não fosse o que Deus fez por meio de Ellen White, podia ser por meio de qualquer outra pessoa, mas escolheu ela, a nossa igreja simplesmente não existiria. Em toda a nossa trajetória enfrentamos muitas crises, dificuldades, e sempre conseguimos passar por elas e crescer, porque Deus interveio na trajetória da igreja por meio do dom profético, através de Ellen White. E Deus tem guiado a sua igreja por meio desse dom. E nós temos tanta luz, tanta orientação para a vida individual e também para a vida da igreja e para a missão da igreja. E na medida em que nós somos obedientes ao que Deus revelou por meio dela, nós vamos prosperar e cumprir com a nossa missão. Então, vale a pena conhecer esse dom, vale a pena conhecer o que ela escreveu e vale a pena seguir, porque nós vamos ser ricamente abençoados, tanto nós como pessoa, como a nossa família e também o povo de Deus. Bem, amigos, chegamos ao final. Foi muito bom estar contigo. E lembre-se, esta é uma série. O próximo tema está fascinante. E não se esqueça de Mateus 4, verso 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima, amigo.